Obrigado, obrigado. Olha só, gente, essa semana a gente ainda continua num período de férias, né? Eu estou de folga um pouco, mas eu não aguento. Mesmo no tempo de folga, eu falei, domingo eu vou estar aqui, eu vou passar por lá e eu quero pregar a palavra, quero estar junto com meus irmãos. Às vezes eu saio para um tempo de descanso, mas uma coisa que eu gosto é estar na igreja. Às vezes eu não estou aqui em São Paulo e eu vou numa igreja na cidade onde eu estou. E é sempre muito enriquecedor poder estar com os irmãos. Especialmente na igreja que eu amo de paixão, que são vocês. E semana que vem ainda a gente não retoma as nossas reuniões de oração, das 7 às 8. Mas na outra sim. Na última semana de janeiro a gente retoma as nossas reuniões de oração. As nossas ICs vão voltar agora, semana que vem, né? Essa próxima semana. As nossas ICs vão voltar. E vai ser bênção. A partir do dia 22, né? Todas as ICs estão retomando suas atividades. Mas vamos à palavra de Deus, irmãos. Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Nós estamos trabalhando nessa história do encontro de Jesus com o paralítico que está no tanque de Betesda. E eu já falei para vocês que, se Deus quiser, esse ano a gente pretende lançar o livro, Ativando o Seu Potencial. E o livro tem base na minha própria experiência com Jesus, mas dentro desse texto, do encontro de Jesus com o paralítico, num tanque de Betesda. E hoje nós vamos falar desse tema, na gangorra da vida. A vida realmente, para mim, eu olho para ela, vivendo a minha vida e olhando para a vida das pessoas, e eu vejo que uma forma de olhar para a vida é olhar como uma gangorra. A vida é feita de altos e baixos. Sim ou não? Olha o Guilherme aí, você chegou quando, Guilherme? Você chegou assim, quietinho, eu não vi que você estava aí. Que bom que você está aí. E olhando para a vida da gente, a vida dos outros que estão ao nosso redor, a gente percebe que a vida é feita de altos e baixos. Altos e baixos na saúde, altos e baixos nos relacionamentos. Há momentos que a gente vive altos, momentos de topo nos relacionamentos. Parece que nada vai acontecer de ruim com os nossos relacionamentos. Conjugal, familiares, as amizades. Mas é só uma questão de tempo e o baixo vem. Não vem, gente? Vem. Sim ou não? Vem. Vem. A vida é assim, como uma gangorra. Colocamos essa arte aí, você já deve ter sentado num banquinho de gangorra quando era criança, e às vezes até quando era adulto. Eu fico impressionado quando as pessoas saem de férias, elas vão para a praia, encontram aquela gangorra que a prefeitura coloca na calçada, e lá vão os adultos brincar de gangorra. Férias é uma coisa incrível, né? Faz os adultos virar criança, vão para Campos do Jordão, e estão lá os adultos e as crianças lá esperando a vez, e os adultos lá na gangorra, né? Quantos já brincaram de gangorra? Deixa eu ver, em algum momento da vida. Todo mundo. Então você já sabe o que é estar em cima e estar embaixo. E de novo estar em cima e de novo estar embaixo. De novo estar embaixo, de novo estar em cima. Eu não sei se a gente fica mais em cima ou mais embaixo. Estou tentando entender ainda. Se a gente passa mais tempo embaixo ou mais tempo em cima na gangorra da vida. Mas não importa. Como vocês vão perceber, a coisa mais importante não é se a gangorra sobe e desce. A vida se torna um tanto difícil quando existe festa lá fora, mas dor por dentro. Vamos ao texto de João, capítulo de número 5. Eu vou ler somente o versículo 1 ao versículo 5. Da nossa história aqui, do encontro de Jesus com o paralítico sem nome no tanque de Betesda. Depois disso, houve uma festa. Diga, houve uma festa. Depois disso, houve uma festa. Estava acontecendo uma festa
Jesus subiu a Jerusalém, onde a festa estava acontecendo. Jesus foi para a festa de Jerusalém. Em Jerusalém, verso 2, perto do portão das ovelhas, existe um tanque chamado em aramaico Betesda, no qual fica uma grande multidão de inválidos. Betesda, algumas Bíblias colocam que significa casa da misericórdia. Betesda significa casa da misericórdia. E lá no tanque de Betesda havia uma multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era doente, fazia 38 anos. Jesus, vendo o homem e sabendo que ele estava ali durante um longo período, disse-lhe: você quer ser curado? Eu prometi até o verso 5 e li até o verso 6. Pai, nós temos orado nesta manhã, nós viemos para este lugar, e quando nós nos reunimos, aqui é a sua igreja. Nós viemos para este lugar para ouvir a tua voz e sermos alimentados por ti, edificados, fortalecidos, curados, libertados. Senhor, que esta manhã aqui seja o tanque de Betesda, em que o Senhor cura os doentes. Abre os olhos dos cegos. Faz o manco firmar os seus pés. Faz o paralítico andar. Dá visão ao cego. Tua palavra diz, Pai, que se o Senhor não edificar a casa, o trabalho de quem edifica se torna nulo, vão. Então nós pedimos que o Senhor edifique a nossa vida. Diga comigo: edifica a minha vida, Senhor. Porque senão o meu trabalho é inútil. Edifica a minha vida, Senhor. Nesta manhã. Amém. Edifica-nos, Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito. A vida se torna difícil quando existe festa fora e dor dentro. Jesus subiu para Jerusalém e tinha uma festa. O versículo 1 do capítulo 5 de João começa dizendo que havia uma festa em Jerusalém. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que havia uma festa em Jerusalém, havia dor no tanque de Betesda. Não ficava muito distante o lugar da festa, que era ao redor do templo, e o tanque de Betesda, alguns metros. Que contraste, né, gente? Que injustiça a vida apresenta para a gente muitas vezes. Como é interessante olhar para a nossa vida, para a vida dos outros e para quem está vivendo essa vida aqui, e a gente enxergar exatamente isso. Na mesma vizinhança, na mesma casa, na mesma igreja, no mesmo lugar de trabalho, tem festa e dor, festa e cegueira, festa e choro. Exatamente neste momento, enquanto nós estamos aqui na igreja, no início do mês de janeiro, tendo celebrado o Ano Novo, celebrado o Natal, quantas pessoas estão chorando, sofrendo. E a vida se torna difícil quando existe festa fora e dor dentro. Havia uma festa em Jerusalém, mas havia sofrimento no tanque de Betesda. O Evangelho de João, no capítulo de número 5, começa com essa festa em Jerusalém. Festa é sinônimo de movimentação, festa é sinônimo de celebração, é sinônimo de expectativa positiva, espiritual. Mas a poucos metrinhos dali, tinha o tanque de Betesda.
E no tanque de Betesda tinha gente cega. E no tanque de Betesda tinha gente manco. No tanque de Betesda tinha gente paralítica. O cenário é outro. Se você olhasse para a festa, você veria alegria, expectativa, coisas positivas. Mas se você olhasse para o tanque de Betesda, você veria dor, você veria silêncio, você veria frustração, você veria expectativa, espera por livramento, expectativa por liberdade, expectativa por mudança, expectativa de alguma coisa vai acontecer em algum momento da minha vida. Enquanto uns celebram, outros choram. A vida é assim, não é? A vida é assim, cheia de altos e baixos, como eu disse no início. E não é para algumas pessoas. A vida não é feita de altos e baixos só para os pobres. A vida não é feita de altos e baixos só para os pretos. A vida não perdoa ninguém, nenhuma posição social. A vida não perdoa nem a fé da gente. A vida traz para quem quer que exista neste planeta altos e baixos em algum momento, em alguma área da vida. Não importa se somos gordos ou magros. Não importa se moramos num bairro bom ou num bairro ruim. Não importa se vestimos Prada ou se vestimos outra marca. Altos e baixos vêm para todo mundo, para todas as pessoas. É uma verdadeira gangorra essa vida. De um lado alegria, do outro sofrimento. Em cima esperança e embaixo desânimo. Agora isso faz a gente fazer uma pergunta, e a grande pergunta não é de verdade se a gangorra vai descer. Meu irmão, a pergunta que você tem que fazer não é se a sua gangorra de vida vai descer. Ela vai descer. Em algum momento ela vai descer. A pergunta que nós devemos fazer é: o que Deus faz quando a gangorra desce? A gangorra descer é só uma questão de tempo. Eu não sei quando você brincava de gangorra, se você gostava mais de estar lá embaixo e ver o seu amigo lá em cima, ou você não esperava a hora dele descer e você ficar vendo a vida lá de cima. Eu sei que descer traz uma ideia de não é uma posição muito boa, não é uma situação confortável ver a vida da gente descer, perder, chorar, entristecer. A vida desce quando a gente recebe notícia de uma doença. A vida desce quando o divórcio bate a porta. A vida desce quando você é mandado embora. A vida desce quando você está angustiada. A vida desce quando você olha para você e não vê capacidade de fazer mudança real. E você sente que sua vida está lá embaixo. Por mais que você se esforce, ou eu me esforço, a gente não consegue causar impacto de mudança real. A gente deseja coisas e não alcança no tempo da gente. E isso faz a gente sentir-se com a gangorra lá embaixo. E a pergunta que você precisa fazer não é se a sua gangorra vai descer. Eu e você precisamos entender como a vida funciona. Eu e você precisamos entender como a vida nesta terra vai andar. Se você não entender
E se eu não entender o funcionamento dessa vida, a gente se frustra. E a frustração pode causar depressão. A gente pode sentir-se tão mal com a surpresa da vida que a gente cai no buraco. Para muitos, a gangorra faz tempo que está lá embaixo. Tem gente que foi surpreendida com a gangorra baixando. E eu pergunto para você, por que você está surpresa? Eu pergunto a você, por que você está surpreso porque sua gangorra baixou? Você esperava mesmo que sua gangorra de vida nunca chegasse lá embaixo? Amiga, amigo, ovelha do rebanho de Jesus, com todo carinho eu digo para você, o seu Senhor, Ele falou para você que nessa vida, em algum momento, ou várias vezes, sua gangorra vai baixar. Ele disse, no mundo tereis gangorras embaixo, não disse? Ele não disse isso? Disse, mas não exatamente assim. Ele disse, no mundo tereis gangorras embaixo. Você precisa fazer a pergunta certa, o que é que Deus faz quando a gangorra baixa? Quando a gangorra desce? Eu quero falar 5 coisas para você. 5 coisas que eu observo na minha vida. 5 coisas que eu trabalho na minha vida. 5 coisas que eu observo na vida de vocês e na vida das pessoas ao meu redor. E compartilhando isso, eu espero que você se fortaleça de tal maneira que quando a gangorra baixa, você continua forte. A minha expectativa em falar que a vida é uma gangorra não é jogar você no limbo do desespero. Não é ser pessimista e dizer não, a vida é ruim, porque ela não é. A vida é boa, Deus é bom, e Deus é bom em todo o tempo. Sabe o que não é bom? Não é bom quando a gente tem uma expectativa irreal da vida. Não é bom quando a gente olha para a vida e fica esperando só coisa boa. Pastor, mas não é bom esperar coisas boas? Sim. Mas é bom esperar coisas boas e ser realista. E saber que é uma questão de tempo, ela dará voltas. Ninguém fica no topo o tempo todo. Primeira coisa que eu olho nesse texto é que Jesus... Jesus. Lembra a pergunta que eu falei que a gente precisa fazer? Diga comigo. A pergunta certa é: o que Deus faz quando a gangorra desce? E aí a gente vem com um texto como esse, da palavra, e a gente vai receber uma injeção, um toque de clareza, mas também de amor. De amor. Jesus sobe para Jerusalém para a festa. O versículo 1 diz: havia uma festa em Jerusalém. E Jesus subiu para Jerusalém. Mas olha o nosso Jesus. Olha o Cristo. Ele vai para a festa, mas ele não ignora o tanque. Jesus vai para a festa, mas ele não esquece de quem chora. Jesus vai para a festa, mas não ignora quem tem dor. Jesus vai para a festa, mas ele não vira as costas para o sofrimento. Jesus. Meu peito suspira, porque eu sei que em algum momento eu vou estar no tanque de Betesda.
Mas eu também sei que Jesus vai passar lá. Ele não ignora. A verdadeira espiritualidade não nega a realidade do sofrimento. Se você quer ser um cristão maduro, forte, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você e eu precisamos entender isso, que verdadeira fé é não ignorar as dores e os sofrimentos, nem nossos e nem dos outros. Verdadeira fé é não ignorar os limites humanos, nem nossos e nem dos outros. Verdadeira fé, ela olha para quem sofre e não vira as costas, ela estende a mão. Jesus é Deus, e Ele sobe para a festa, mas Ele vai no tanque. Às vezes, nós estamos na casa de Deus, como agora, no tempo certo, no lugar certo, e ainda assim, nós estamos quebrados por dentro, sofrendo por dentro, sem respostas por dentro, com dúvidas, com angústias, com questionamentos. A gangorra da vida nos lembra que a fé não é, nem nunca será, ausência de dor. Diga comigo, fé. Como? Eu sei que o calor deixa a gente um pouco assim, praiano, mas me acompanha aqui. Verdadeira fé não é ausência de dor, mas presença de Deus no meio da dor. Você sabia que tem cristão que acha que só pode ser considerado um cristão vencedor se ele superar todos os problemas da vida? A igreja está cheia de gente que acha que viver com Jesus é não ter problemas. A igreja está cheia de gente que acha que andar com Deus é superar tudo e não ter nenhum drama na vida. E isso está fazendo uma igreja ser uma igreja hipócrita. E uma igreja de mentirosos. Deus não quer que a igreja seja uma igreja hipócrita, nem uma igreja mentirosa. Ela quer que a igreja seja amorosa e que elas olhem uns para os outros e ajudem uns aos outros. Não é feio sofrer, não é feio ter seu momento de tanque de Betesda. Não é feio você passar por crises. Não é feio não saber o que fazer. Não é feio, às vezes, ter raiva. Não é feio doer. Não é feio ficar enfermo. Aliás, é justamente por estas coisas que Jesus vem e nos cura, e nos levanta, e nos restaura. É porque sofremos. Se eu e você posarmos de não tem nada de problema na minha vida, Jesus sempre vai passar por você e vai atrás de quem sofre. Talvez você não sinta a presença de Deus porque você está sempre posando de forte. E Deus não vem para os fortes. Deus vem para os fracos. A expectativa de Jesus sobre você e sobre mim não é que a gente saiba sempre o que fazer. A expectativa de Deus sobre você e sobre mim é que a gente saiba a quem recorrer quando a gente não sabe o que fazer. A expectativa de Deus sobre você é que você saiba onde procurar descanso quando você está agitada. O que Deus espera de você é que você confie nele, na presença dele com você. Não que você pose de super-herói. Não que você pose de Mulher Maravilha, sabichona, que faz tudo. Deus não espera que você saiba tudo, que você faça tudo e que você tenha todas as respostas. Aí você seria Deus.
Mas você não é Deus. Deus é o nosso Senhor Jesus, que assenta no trono. Segunda coisa, a primeira coisa que eu aprendo no texto é isso: a festa não elimina a dor. Às vezes você pode estar em festa, mas às vezes você pode ter dor. Isso, amiga, é isso. Eu vi você sentadinho do lado da Luana, eu esqueci seu nome, Gisele. Eu vi você, mas mais do que eu ver você, Jesus vê você. Aleluia. E eu vi você suspirar. Percebe? Eu vi você. Está amarrado aqui por dentro, né? Tem um nó aí dentro. Né? Você vê, eu sou tão humano quanto você. E só o fato de eu falar isso para você, você despencou. Porque os apertos estão aí dentro. E eu não sei quais são. Mas eu posso pregar profeticamente e dizer para você: Jesus está passando no tanque de Betesda da sua vida. E o choro pode durar uma noite ou um dia, mas a alegria também virá. Também virá. A segunda coisa que eu aprendo sobre Jesus e sobre esse texto é que o tempo pode passar, mas a dor não perde a sua força, Simone. Muitas vezes o tempo passa, mas a dor fica. Hein? O homem do tanque ficou lá 38 anos, diz o texto, que ele estava lá esperando ser curado. 38 anos paralítico. Muitas vezes na vida da gente, o tempo passa, mas a dor persiste. O problema persiste. O sofrimento às vezes pode persistir. As dúvidas, as questões. O tempo não cura tudo automaticamente. Nem Deus vai fazer isso. Deus não vai curar tudo automaticamente na sua vida. Entra aqui, recebe Jesus e pau, nunca mais você vai ter nada de ruim acontecendo na sua vida. Por favor, não faça isso com a sua fé. Vai acontecer coisa ruim, sua gangorra vai baixar, tanque de Betesda vai chegar. Lembre-se, a pergunta não é se a sua gangorra vai baixar, mas o que Deus faz quando sua gangorra abaixa. E sabe o que Deus faz? Deus vai até a sua gangorra, Deus vai até o seu tanque. O problema do paralítico não era um problema só do corpo, era um problema de paralisia da esperança. Às vezes a gente fica no tanque tempo demais, às vezes a gangorra baixa e a gente fica lá na baixa tempo demais, porque não consegue mudar a situação. E eu não estou te culpando, nem Deus te culpa, mas a gente fica lá tempo demais e a gente começa a acreditar que nunca mais vai sair dali. A esperança fica paralítica, a esperança fica cega, a esperança fica manca. E Deus não quer que você seja um manco de esperança, um paralítico de esperança. Deus quer que você seja cheio de expectativa positiva, porque Ele vem aos tanques de Betesda das pessoas. A gangorra ficou travada embaixo para muita gente, talvez para você. Eu já provei na minha vida a gangorra travada lá embaixo. Vários momentos. Em várias situações, em várias áreas da minha vida, eu já provei a minha gangorra travada lá embaixo. E já vivi a minha gangorra lá em cima. Teve momentos na minha vida que a minha gangorra estava lá em cima e eu achava que nunca ela iria baixar. Nem nada poderia me tirar lá de cima. Bobinho eu.
E olha, eu era um cara correto, eu orava, jejuava, lia a Bíblia, pregava a palavra de Deus, e a minha gangorra estava lá em cima. De repente, a minha gangorra baixou de maneira surpreendente. E bobinho eu, porque eu achava que ela nunca iria baixar, Wilson. Me ajuda a pregar, e normalmente eu não faço isso, mas me ajuda a pregar, diz assim, olha, cutuca o irmão da direita e fala assim, olha, é só uma questão de tempo, a gangorra baixa. Sim ou não? E sabe, às vezes quando a gangorra fica tempo demais lá embaixo, a gente começa a acreditar que nós somos a pessoa que foi feita para viver com a gangorra embaixo. A gangorra embaixo vira identidade. E aí, quem é você? Eu sou do tipo que fica com a gangorra embaixo. A gente começa a acreditar, Sheila, que alegria pregar a palavra e falar, Sheila. Sheilinha, tão carinhosamente Sheilinha. 3 anos de igreja virtual, só de coração. E com gangorra embaixo. Mas louvado seja Deus que chegou o momento do Senhor levantar a sua gangorra e trazer coisas novas para a sua vida. Assim como é só uma questão de tempo para a gangorra baixar, quero te lembrar que é só uma questão de Deus para a sua gangorra levantar. 3. O homem estava há 38 anos num tanque que não resolvia a vida dele. Ele estava esperando no lugar errado. E o 3 fala disso. A terceira coisa que me ensina esse texto é que os sistemas falham. Não espere soluções duradouras do sistema. A direita falha, a esquerda falha, para aqueles que gostam de direita e esquerda. A igreja falha. Você tem ideia do porquê a igreja falha? Hein? Alguém aqui, por favor, tem ideia do porquê a igreja falha com as pessoas? A igreja falha, Iraci, porque ela é feita de gente como você. Que maneira carinhosa de dizer que ela é falível, né? A igreja falha porque ela é feita de gente como eu. E você que riu, Luana, a igreja falha porque ela é feita de gente como você. Eita, bom. A igreja falha, Simone, porque ela é feita de gente como nós. Graças a Deus. As árvores somos nós. Não. O homem estava lá no tanque esperando as águas se agitarem. O sistema não vai trazer o que você espera. Tudo que existe nesse mundo é finito, falho, frustrante, esgotante, desgastante. Ora tem coisas boas, ora tem coisas ruins. Você e eu não podemos depender de Betesda. E olha que coisa interessante. Betesda significa o que mesmo, gente? Para aqueles que são bons de guardar a memória, Betesda significa casa de misericórdia. Quanta gente vem para a igreja e fala assim, agora minha vida vai mudar porque eu fui para a igreja. Achando que a igreja não erra, que a igreja não falha. Querido, a igreja não é Deus. Não confunda Deus com a igreja. A igreja é como diz a palavra, igreja, reunião dos que creem, reunião dos que estão reunidos em nome de um propósito de Cristo, mas é reunião dos seres humanos. A igreja falha, Beto. Você está chegando agora, Beto, você vai sabendo logo de cara que essa turma aqui é cheirosa, bonita e amorosa, mas às vezes pode ser cruel. Sim ou não? Sim. Nós estamos começando o ano, essa mensagem tem um propósito de colocar você com o pé no chão, para que você
Se aprume na vida, para que você deixe Jesus entrar no seu tanque e ser Ele a razão da sua força. Os sistemas falham, diga. Sim ou não? A igreja é um tanque de Betesda, casa de misericórdia, mas ela é finita. O tanque de Betesda, olha só que coisa interessante, parece mais o mundo, né? O tanque de Betesda dependia de movimento, de força, de rapidez. O mundo é assim, a vitória do mais rápido, do mais inteligente, do mais esperto. E o homem diz assim: não dá para eu ser curado, porque quando eu vou descendo, outros chegam antes de mim. Aí, a vida de Jesus não é assim. Olha só, gente, no mundo, e até mesmo às vezes dentro da igreja, a vitória é de quem chega primeiro. Que cansaço, que desgastante é quando a vitória é de quem chega primeiro. Deixa eu dizer, Jesus não é assim. A vitória não é de quem chega primeiro, mesmo porque Jesus não esperou o paralítico vir até ele. Ele foi até o paralítico. Esse mundo vai te cansar, pedindo que você seja rápido, pedindo que você faça força. Esse mundo quer cansar a gente, e é assim que esse mundo é. Não espere deste mundo o que você só pode esperar de Deus. Não espere do seu marido o que você só pode esperar de Deus. Não espere da sua esposa o que você só pode esperar de Deus. Não espere do seu pastor o que você só pode esperar de Deus. Não espere do seu líder o que você só pode esperar de Deus. Se Deus não for suficiente para mim, nada será. Se Deus não for a minha alegria, nada será. Se Deus não for a minha força, nada será. Se Deus não for a minha saúde, a minha cura, a minha alegria, nada será. Jesus não espera que o paralítico vá até ele. Jesus vai até o paralítico no tanque de Betesda. Com Jesus no reino, funciona de outro jeito, ô Fábio. Jesus vem até você. Glória a Deus. Quarto, é uma pergunta de Jesus que reposiciona a gangorra. A gangorra do cara estava lá embaixo, paralítico há 38 anos, esperando no lugar errado. Quanto tempo você está esperando no lugar errado? O que você está esperando acontecer para você ser feliz? Cada dia que você não é feliz, é uma joia rara que você está jogando no lixo. Cada dia que você não é feliz, você está dizendo para você mesma ou para você mesmo que você está esperando na fonte errada. Deus criou você para viver uma vida plena. E não é depois que as coisas se resolvem. É aqui e agora e já. A pergunta de Jesus é: você quer ficar curado? Eu não vou falar da pergunta que eu já falei em outras vezes, mas a pergunta de Jesus é: você quer ficar curado? Você tem o desejo de ver coisas novas acontecendo na sua vida? A primeira coisa que Jesus cura no paralítico não são as pernas dele. A primeira coisa que Jesus cura no paralítico é a sua esperança. É a sua capacidade de crer. A primeira coisa que Jesus quer tocar em você é fazer você acreditar, é fazer você desejar coisas novas. Deseje, minha irmã, coisas novas, porque Ele vai trazer isso a você. Deseje coisas novas, espere coisas boas, creia em mudanças. Tem gente que está há tanto tempo sofrendo que já não acredita mais. Deus tem sempre algo novo ali na frente para você, mas você precisa ser curado da esperança. Há um buraco no coração
que está faltando esperança, está faltando você voltar a querer, voltar a desejar, voltar a esperar algo bom e positivo. Espere algo bom e positivo. Eu tenho uma mensagem no meu celular. Meu celular oferece essa possibilidade de colocar uma mensagem cada vez que eu acendo a tela e apago a tela. É em inglês, mas, está vendo? Está meio azulzinho. Olha lá. Toda vez essa mensagem me faz lembrar que eu preciso esperar coisas boas, mesmo quando tudo dói. E quando eu espero coisas boas, mesmo quando tudo está torto, ruim, meu coração se alegra em Deus, no lugar certo. A frase em inglês para os curiosos que estão aí perguntando: o que está escrito, pastor? Curiosa. Está escrito: always believe that something wonderful is about to happen. Ajudei? Gostou, né, Ira? Always believe that something wonderful is about to happen. Quem gosta de inglês aqui? Quer tentar, Ira? Hã? Esperança? Não, é maravilhoso. A palavra wonderful é maravilhoso. Always believe. Diga. Pastor Douglas é escola de inglês. Diga lá. Always believe. Não? Não está afim? Hoje não. Tá bom. Então, sempre creia que alguma coisa maravilhosa está prestes a acontecer. Aquele homem no tanque precisava ser lembrado que alguma coisa positiva e boa poderia acontecer. Se você perder isso de vista, tudo vai ficar enfadonho. Se você perder isso de vista, de que alguma coisa boa pode acontecer, você perde a fé. Se você perder isso de vista, você vai acreditar que o mundo ruim governa a sua vida. Não perca isso de vista. Deixe Deus curar as pernas da sua esperança. Volte a querer algo bom na sua vida. Volte a esperar algo bom acontecendo na sua vida. Creia de novo, creia de novo. Jesus não foi ali confrontar a doença. Jesus foi confrontar a condição da alma. Sabe, Simone? A gente às vezes faz assim com Jesus. Jesus muda isso, muda aquilo outro, né? A gente pensa que Jesus é um mecânico. O carro está quebrado, você leva lá, ele conserta, você segue a vida. A gente pensa que Jesus é um bombeiro. A vida está pegando fogo, você liga para ele. Qual o número do bombeiro? Você vai lá, liga no XYZ, Jesus vem, apaga o fogo, você segue a vida e Jesus a dele. A gente pensa que Jesus é o encanador. Entupiu o cano, você está triste. Chama Jesus o encanador celestial. Ele desce com o seu Egitec na mão, seu tubo de ferro, desentope os canos da sua vida, ele segue a vida dele, você segue a sua feliz. Até que entupa de novo. Tem gente que acha que Jesus é o marido de aluguel. Quando eu precisar trocar o chuveiro, eu chamo ele. Depois, Jesus, toque cinquentão e vai que vai. Segue sua vida, eu sigo a mim. Não, Jesus não é o marido de aluguel. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, te ama a ponto de ter morrido na cruz por você, perdoou seus pecados e quer viver de novo a vida dele em você. Ele quer encher você da presença dele. Você não está triste porque coisas ruins estão te acontecendo. Você está triste porque a presença dele você não está sentindo. Você está triste porque você não está percebendo que Deus está aí, junto com você. E eu não estou te condenando, eu só estou te lembrando. Não fique triste.
Porque o Jesus que entrou no tanque de Betesda está entrando também na sua vida. Aleluia. E por último, e não menos forte, uma única palavra de Jesus. Pode mudar o peso da sua vida. Uma única palavra de Jesus pode mudar o status da sua gangorra. Uma única palavra de Jesus pode mudar a sua posição de vida. Uma única palavra de Jesus pode mudar você do dia para a noite e do lugar de tristeza que você está vivendo para uma festa de alegria. Olha, havia uma festa em Jerusalém, mas eu garanto para você que a festa de Jerusalém, lá no templo, não chegou nem perto da festa que se tornou a alma do paralítico depois que Jesus disse para ele: levanta, pega a sua cama e anda. Nenhuma festa na face da terra poderia dar alegria para o homem que agora, de paralítico, voltou a andar. Aleluia. Uma única palavra de Jesus Glória a Deus. pode mudar o jogo da nossa vida. Pastor, e o que eu faço daqui até lá? Espera. Creia. O homem esperou 38 anos, e você? Pelo amor de Deus, pastor, não me fala isso, 38 anos não. Eu já vou estar com 80, quem vai querer? Eu não acredito, parece que o pastor Douglas lê pensamento. Eu não leio pensamentos. Eu sei porque eu também penso as mesmas coisas. Quando eu estava com a minha gangorra embaixo, eu perguntava essas coisas. Quem vai querer? Eu até tentei, Simone, muitos caminhos, e ninguém queria. Eu fui rejeitado por igrejas. As igrejas podem ser cruéis, porque é só mais um sistema. Jesus é perfeito, não confunda a igreja com Jesus. Jesus da igreja é perfeito, mas a igreja é imperfeita. Eu fui rejeitado por igrejas. Eu queria pregar a palavra e as pessoas falavam: não, você é divorciado. E nem queriam saber por que eu estava divorciado. Nem queriam saber qual é a minha história. As pessoas podem ser cruéis, mas Jesus é amor perfeito. E quando a minha gangorra estava embaixo, emocionalmente, quando as igrejas e as pessoas fechavam a porta na minha cara, quando eu não tinha dinheiro, nem para pôr combustível no meu tanque, quando nem meus filhos queriam me receber, quando ninguém se importava em me fazer uma pergunta: e aí, está doendo? Posso fazer alguma coisa de bom? Chora aqui no meu ombro. Quando ninguém me perguntava essas coisas, Jesus saiu de onde quer que ele estivesse e foi até o meu tanque de Betesda. E ele tem sido a minha alegria. Ele tem sido a minha força. Ele tem sido as minhas portas abertas. Ele tem sido a minha luz e a minha alegria. Ele tem sido a minha satisfação. Ele tem sido o meu perdão. Ele tem sido a minha fonte de força. Ele tem sido o meu passado. Ele tem sido o meu presente. E Ele tem sido o meu futuro. Tudo muda com uma palavra de Jesus. Levanta, toma o teu leito, vai para sua casa. É engraçado que a gente às vezes pensa que Deus vai mudar a vida da gente de um jeito que eu vou ficar longe daquilo que me fazia sofrer. Ai, meu Deus! Quando é que a gente vai entender Deus, hein? Veja, Jesus podia dizer para o paralítico: anda.
Sim ou não? E o paralítico ia ficar feliz com isso? Mas ele não disse isso. O que ele disse? Levanta, pega o lugar que te carregou até agora na dor, pega isso. Isso aí te carregava na dor. Essa é a sua história de vida. Isso é o que você era. Lembre-se que você ficava deitado nessa cama, e essa cama te levava, e as pessoas carregavam você nessa cama. Agora eu vou te dar uma palavra: levanta, mas antes de andar, pega o lugar onde você vivia sofrendo e carregue isso agora. Não seja mais carregado por isso. Leve isso para a sua vida. O lugar de dor se torna um testemunho de vitória. O lugar de sofrimento se torna um testemunho da graça e do amor de Deus. Deus nem sempre vai tirar você do lugar onde você vive, da situação que você está, mas Ele vai fazer você carregar o que te faz sofrer. Você não será carregado pela sua dor, você será forte. Mas não me entenda mal, o homem era paralítico e voltou a andar. Você está paralítica, paralítico, e você também vai voltar a andar. Posso ouvir amém? Amém. Quando Jesus fala, a gangorra muda de lado. E a sua gangorra está prestes a mudar. Confie em Deus. Aleluia. A vida é uma gangorra, irmãos. A vida é uma gangorra. Nem sempre estamos em cima. Nem sempre sabemos o porquê das coisas. Mas Jesus entra exatamente no ponto mais baixo da vida da gente, para mudar a vida da gente, para mudar a história da nossa vida. Olha só, meu querido, para a gente fechar. O tanque de Betesda, do homem da história da Bíblia, lá era um tanque coletivo. Tinha lá cegos, mancos, paralíticos, e o próprio homem estava lá. Lá era um tanque de sofrimento coletivo. Mas talvez você esteja no tanque particular de Betesda, sofrendo as suas dores sozinha, sofrendo as suas questões solitariamente. Mas a palavra de Jesus por homem, para aquele homem, é a palavra de Jesus para você nessa manhã. Ela serve para você hoje. Pare de sofrer por esperar no lugar errado. Confie em Deus. No tempo certo, sua gangorra vai subir. Se alegre, não porque as coisas mudam, se alegre porque Jesus está no tanque com você. Diga comigo: Jesus está no tanque comigo. Você precisa crer nisso, querido. Diga: Jesus está no tanque comigo. Ele está no tanque dos seus relacionamentos, Ele está no tanque das suas finanças, Ele está no tanque do seu ministério, Ele está no tanque da sua saúde física, Ele está no tanque da sua igreja, Ele está no tanque. Jesus não ignora o tanque, mesmo que haja festa. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não vai ignorar você. Posso ouvir amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Consegue ficar de pé e aplaudir ao mesmo tempo?